O que você precisa deixar de fazer para o dinheiro entrar? Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas muito poderosa. Se esse tipo de mensagem fala com a sua alma, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está cansado de lutar tanto e mesmo assim sentir que o dinheiro nunca permanece. Porque existe uma verdade que poucas pessoas aceitam ouvir. Às vezes, o dinheiro não entra não porque você não trabalha, não porque você não merece, não porque Deus te esqueceu, não porque o universo está contra você, mas porque você ainda está fazendo coisas que fecham a porta por onde a prosperidade gostaria de entrar. E isso é mais comum do que parece. Muita gente está orando por abundância com a boca, mas com as atitudes está expulsando a oportunidade. Está pedindo crescimento, mas vibrando apego. Está querendo riqueza, mas se comportando como quem foi treinado para sobreviver. Napoleon Hill deixou isso muito claro quando mostrou que a riqueza começa numa reorganização mental. O dinheiro não responde apenas à necessidade. O dinheiro responde à direção mental, à clareza, à decisão, ao valor, ao autocontrole, à coragem de abandonar hábitos invisíveis que sustentam a escassez. Talvez você tenha passado anos achando que o problema era externo. A economia, a família, o lugar onde nasceu, a falta de apoio, a crise, a concorrência, o cliente que não aparece, o azar, a fase ruim. Só que existe um ponto de virada silencioso que acontece quando você para e pergunta com honestidade: o que eu ainda estou fazendo que impede a prosperidade de me reconhecer como destino? Essa pergunta muda tudo, porque enquanto a maioria procura novas técnicas, novas fórmulas, novos atalhos, os que realmente mudam de vida começam a eliminar comportamentos que sabotam o fluxo financeiro. Isso dói, porque mexe com identidade, mexe com conforto, mexe com desculpas queridas, mexe com a velha versão de si mesmo. Só que é exatamente aí que a transformação começa. O dinheiro não entra com força na vida de alguém que continua emocionalmente comprometido com hábitos de escassez. A primeira coisa que você precisa deixar de fazer é parar de repetir internamente que sua vida só vai melhorar quando o dinheiro chegar. Isso parece inocente, mas é uma armadilha brutal. Porque quando você condiciona sua paz à chegada do dinheiro, você se torna dependente do resultado antes de construir a estrutura que atrai o resultado. Você entra em estado de carência. E carência é uma frequência que enfraquece sua percepção, sua criatividade, sua autoridade e sua capacidade de agir com inteligência. Uma pessoa carente financeiramente não toma boas decisões. Ela aceita qualquer coisa. Ela vende mal, ela negocia mal, ela gasta mal, ela entra em pânico cedo demais. Ela abandona projetos antes da colheita. Ela confunde urgência com direção. Hill ensinava que o desejo precisa ser definido, mas nunca desesperado. Desejo poderoso não é implorar. Desejo poderoso é saber onde quer chegar e alinhar mente, comportamento e persistência até que o invisível comece a ganhar forma. Enquanto você disser para si mesmo que só vai se sentir seguro quando o dinheiro vier, você continua afirmando que ainda não é alguém preparado para administrar a abundância. Primeiro vem o ajuste interno, depois o reflexo externo. A segunda coisa que você precisa deixar de fazer é parar de se desvalorizar em silêncio. Tem gente que não se xinga em voz alta, mas se diminui o dia inteiro por dentro. Eu não sou bom o bastante, eu ainda não estou pronto. Tem gente melhor. O mercado está saturado. Ninguém paga o que eu cobro. Isso não vai dar certo comigo. Eu sempre começo e não termino. Eu não tenho sorte. Isso pode parecer apenas pensamento, mas pensamento repetido vira postura. Postura vira linguagem. Linguagem vira decisão. Decisão vira destino.
O dinheiro raramente permanece na mão de quem se enxerga como pequeno, porque quem se vê pequeno aceita menos, cobra menos, ousa menos, se posiciona menos, comunica menos valor, foge do protagonismo, atrasa a própria expansão para não ser julgado. E o mundo percebe, as oportunidades percebem, os clientes percebem, os parceiros percebem. Não porque alguém lê sua mente, mas porque sua energia se traduz em comportamento. Quem se considera insuficiente quase sempre entrega sinais sutis de insegurança, necessidade de aprovação e medo de perder. E essas vibrações enfraquecem a confiança que o dinheiro exige. A terceira coisa que você precisa deixar de fazer é parar de alimentar o hábito de reclamar mentalmente da vida, das contas, dos atrasos e das dificuldades. Repare numa coisa: toda vez que você reclama com frequência, mesmo que sozinho, você reforça no cérebro a sensação de impotência. Reclamação crônica é um ritual de confirmação da derrota. Você passa a treinar sua mente para procurar o que está faltando, o que está dando errado, o que está travado, o que não aconteceu ainda. E o problema não é apenas espiritual ou emocional. Isso também afeta sua percepção prática. Uma mente condicionada à reclamação fica menos apta a perceber saídas, contatos, ajustes, detalhes, melhorias e caminhos alternativos. É como se a pessoa vivesse numa sala com várias portas abertas, mas só conseguisse olhar para a parede rachada. Hill falava sobre a importância do autocontrole e da disciplina emocional, porque sabia que pensamentos dominantes criam circunstâncias dominantes. Você não precisa negar a realidade. Não precisa fingir que está tudo bem quando não está. Mas precisa parar de transformar problema em identidade. Uma conta atrasada é uma situação, não é sua essência. Uma fase apertada é um momento, não é sua sentença. Quando você para de reclamar compulsivamente, sua mente volta a funcionar como ferramenta e deixa de funcionar como caixa de eco da escassez. A quarta coisa que você precisa deixar de fazer é parar de buscar distração toda vez que a vida pede posicionamento. Essa talvez seja uma das sabotagens mais modernas e mais perigosas. Você diz que quer prosperar, mas toda vez que precisa sentar, pensar, organizar, vender, criar, estudar, melhorar ou enfrentar uma decisão difícil, você foge para vídeos aleatórios, conversas inúteis, comparação nas redes, cansaço emocional alimentado, consumo vazio. E essa fuga vai destruindo sua força de construção sem fazer barulho. O dinheiro respeita a concentração. O dinheiro ama clareza. O dinheiro se move com mais facilidade em direção a quem consegue sustentar foco num mundo desenhado para fragmentar a atenção. Muita gente não é pobre só por falta de oportunidade. Muita gente continua travada porque desperdiça energia em excesso de estímulo e falta de direção. Hill observava que pessoas de realização elevada têm uma capacidade especial de centralizar pensamento em torno de um propósito definido. Elas não vivem pulando de impulso em impulso. Elas não entregam o melhor da própria mente para qualquer distração barata. Se você quer que o dinheiro entre, precisa deixar de viver como alguém disponível para tudo, menos para o próprio destino. A quinta coisa que você precisa deixar de fazer é parar de tomar decisões baseadas apenas no medo imediato. O medo tem uma voz muito convincente. Ele sempre parece prudente. Ele sempre se veste de lógica. Ele sempre diz que ainda não é a hora, que é melhor esperar, que é mais seguro continuar pequeno, que talvez seja bom não aparecer demais, que talvez seja arriscado cobrar mais, lançar, divulgar, conversar, negociar, tentar outra vez. E sem perceber, você chama de sabedoria aquilo que muitas vezes é apenas autoproteção exagerada.
Claro que prudência é importante, claro que nem todo risco vale a pena. Mas existe um tipo de escolha que não nasce da inteligência. Nasce do pavor de sair do padrão antigo. E toda vez que você se ajoelha diante desse medo, você manda um recado para sua mente. Permanecer limitado é mais seguro do que expandir. Só que riqueza, crescimento e oportunidades maiores costumam exigir movimento antes da garantia total. Hill mostrou isso ao falar de fé aplicada. Fé não é esperar sentado. Fé é continuar avançando mesmo quando o caminho completo ainda não apareceu. Enquanto você continuar deixando o medo mandar na sua agenda, nos seus preços, no seu posicionamento e nas suas decisões, o dinheiro vai perceber que você ainda está mais comprometido com a proteção do que com a expansão. A sexta coisa que você precisa deixar de fazer é parar de se comparar o tempo todo. Comparação constante enfraquece a força criativa, porque em vez de usar sua energia para construir, você usa para medir o que ainda não alcançou. Em vez de ouvir seu processo, você ouve a vitrine dos outros. Em vez de amadurecer sua própria rota, você entra numa guerra silenciosa contra a imagem editada do sucesso alheio. E isso te deixa ansioso, ressentido ou acelerado demais. O dinheiro não entra com fluidez onde a mente vive em competição emocional. Porque quem se compara demais perde presença, perde autenticidade e muitas vezes começa a agir de forma artificial. Tenta copiar linguagem, copiar estratégia, copiar estética, copiar ritmo, copiar promessas, copiar forma de pensar. Mas riqueza verdadeira raramente nasce da imitação desesperada. Ela nasce do encontro entre valor real, identidade firme e consistência inteligente. Quando Hill falava em propósito definido, ele também estava falando sobre originalidade dirigida. Não sobre vaidade, mas sobre coerência. Você não precisa ser melhor do que todo mundo. Precisa ser mais íntegro com aquilo que você é chamado a construir. A comparação contínua só prova que você ainda está dando aos outros o poder de definir seu senso de progresso. A sétima coisa que você precisa deixar de fazer é parar de tratar dinheiro com culpa. Isso é profundo. Há pessoas que dizem querer prosperar, mas associam riqueza à arrogância, corrupção, egoísmo, frieza ou afastamento de Deus. Mesmo que não falem isso abertamente, carregam essa programação escondida. Então acontece algo curioso. Elas até conseguem ganhar um pouco mais, mas logo perdem, travam ou sabotam, porque no fundo acreditam que prosperar demais é perigoso para a alma. Se você carrega esse conflito, precisa curá-lo. Dinheiro não é caráter. Dinheiro amplifica o que já existe no coração. Uma pessoa generosa com recursos pode fazer muito mais bem do que faria sem eles. Uma pessoa sábia com abundância consegue proteger, ajudar, investir, construir, empregar, semear, aliviar dores e honrar sua missão de forma mais ampla. Hill nunca ensinou adoração ao dinheiro. Ele ensinou domínio mental sobre a pobreza. Ele entendeu que riqueza pode ser ferramenta quando colocada nas mãos de quem tem consciência. Então você precisa parar de sentir culpa por desejar uma vida melhor. Pare de achar que santidade combina com escassez permanente. Pare de pensar que sofrer o tempo todo te torna mais digno. Dignidade não está em faltar. Dignidade está em usar bem o que chega. E eu quero te fazer uma pergunta no meio desta mensagem, porque talvez aqui esteja o ponto exato da sua virada. Você já percebeu qual desses hábitos mais atrasou sua vida até hoje? Foi a reclamação silenciosa, a comparação, a culpa, o medo, a autodesvalorização? Escreve nos comentários a frase: "Eu estou deixando o velho padrão para o dinheiro entrar". Escreve isso não por superstição, mas como um marco, porque existe poder quando você nomeia o que precisa encerrar.
O que não é confrontado continua governando. O que é trazido à luz começa a perder força. A oitava coisa que você precisa deixar de fazer é parar de misturar desejo de riqueza com aversão ao processo. Muita gente ama a ideia do resultado, mas rejeita o caminho que prepara o resultado. Quer colher, mas não quer constância. Quer faturar, mas não quer estudar vendas. Quer crescer, mas não quer desenvolver paciência. Quer reconhecimento, mas foge da repetição necessária. Quer abundância, mas não suporta a fase em que quase ninguém aplaude. Essa contradição destrói projetos promissores todos os dias. O dinheiro não costuma respeitar quem trata a construção como castigo e recompensa como direito automático. Há etapas que parecem silenciosas, cansativas, lentas e até injustas. Mas são nelas que você aprende a sustentar o peso da fase seguinte. Hill enfatizava persistência, não como teimosia cega, mas como constância organizada em torno de um objetivo claro. Quem deixa de amar apenas o sonho e começa a respeitar o processo se torna muito mais magnético financeiramente, porque passa a emitir seriedade, passa a transmitir preparo, passa a construir estruturas e não apenas desejos. A nona coisa que você precisa deixar de fazer é parar de falar sobre seus planos com quem não honra visão, disciplina e crescimento. Há pessoas que toda vez que te ouvem saem menores. Elas não chegam para contribuir, chegam para puxar você de volta ao nível mental onde elas se sentem confortáveis. Elas zombam do que ainda está pequeno, desacreditam do que ainda está em fase inicial. Desmerecem seu esforço, tratam sua ambição como exagero, sua fé como ingenuidade e seus projetos como fantasia. E o perigo não é só o que elas dizem. O perigo é que se você ainda estiver sensível demais, começa a internalizar essa vibração. Começa a duvidar do que antes fazia sentido. Começa a diminuir o próprio ímpeto. Hill valorizava profundamente a influência do ambiente mental, inclusive através da Mastermind, justamente porque sabia que a associação influencia a direção. Se você quer que o dinheiro entre, precisa deixar de abrir seu coração estratégico para quem só entende sobrevivência. Nem todo mundo merece acesso à fase frágil da sua construção. Proteger a visão também é um ato financeiro. A 10ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de achar que pouco importa como você administra o que já passa pela sua mão. Isso é essencial. Muitas pessoas dizem que o problema é não ganhar mais, quando, na verdade, uma parte do problema é não honrar o que já recebe. Não se trata de viver com medo ou obsessão. Trata-se de desenvolver consciência. Quem desperdiça, desorganiza, ignora, adia, bagunça e evita olhar para o próprio dinheiro, está transmitindo para si mesmo a mensagem de que recursos são caos. E a mente resiste ao que interpreta como bagunça. Prosperidade não é só entrada. É relação saudável com fluxo. É saber para onde vai. É ter mínimo de ordem. É parar de agir como se riqueza fosse uma mágica que vai resolver uma mentalidade desorganizada. Riqueza potencializa. Se entrar muito numa estrutura interna e externa completamente confusa, a tensão aumenta. Por isso tanta gente ganha mais e continua em sofrimento, porque não tratou a raiz. Hill falava de planejamento organizado por uma razão. Ele entendia que riqueza exige receptáculo, e receptáculo se constrói com consciência, disciplina e respeito. Agora preste muita atenção, porque daqui para frente entramos na parte que mais separa os que apenas desejam prosperidade dos que realmente se tornam compatíveis com ela. O que você precisa deixar de fazer para o dinheiro entrar não é apenas uma lista de comportamentos ruins, é uma limpeza de identidade, é uma ruptura com modos antigos de pensar, sentir e agir que foram normais por muito tempo, mas que não podem mais continuar ocupando espaço dentro de você.
Há portas que não se abrem porque estão trancadas por fora, mas há outras que não se abrem porque você mesmo ainda está segurando a maçaneta do lado de dentro, com medo do que a expansão vai exigir. E é por isso que tanta gente vive num paradoxo doloroso. Ora por mudança, mas protege o padrão que impede a mudança. Quer crescimento, mas conserva hábitos que pertencem à versão ferida. Quer riqueza, mas continua emocionalmente leal a decisões de pobreza. A 11ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de adiar a própria vida esperando o momento perfeito. O momento perfeito é uma das desculpas mais elegantes da mente insegura. Ela não quer dizer que está com medo, então diz que está esperando a hora certa. Só que a hora certa quase nunca chega vestida de certeza total. Normalmente ela chega como desconforto, urgência interior, necessidade de amadurecer e impulso para agir mesmo sem todas as garantias. Quantas ideias morreram dentro de pessoas boas porque elas decidiram esperar um cenário ideal que nunca veio? Quantos talentos ficaram esquecidos porque o indivíduo só se permitiria começar quando não houvesse risco de falhar, ser criticado ou não ser compreendido? Hill foi direto ao mostrar que decisão rápida e persistência firme distinguem os que realizam dos que apenas desejam. O perfeccionismo excessivo não é excelência. Em muitos casos, é medo com aparência de organização. Quem espera demais perde tempo, timing, prática, conexão e confiança. Se você quer que o dinheiro entre, precisa deixar de romantizar a postergação. A vida responde melhor a movimento imperfeito com direção do que a planos lindos engavetados. A 12ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de se envolver emocionalmente com tudo o que dá errado. Observe como algumas pessoas transformam cada contratempo numa novela interna. Se algo atrasa, elas desmoronam. Se alguém rejeita, elas concluem que não servem. Se o mês aperta, elas já enxergam catástrofe. Se uma ideia não funciona de primeira, elas consideram abandonar o propósito. Esse envolvimento exagerado com o erro enfraquece brutalmente a energia de continuidade. O dinheiro muitas vezes exige repetição, testes, ajustes, tolerância ao desconforto e capacidade de atravessar dias confusos sem interpretar isso como fim. Quem reage a tudo com exaustão emocional costuma perder oportunidades não pela falta de capacidade, mas pela incapacidade de sustentar processo. Hill entendia que derrotas temporárias fazem parte do caminho dos bem-sucedidos. O problema não é encontrar obstáculos. O problema é fazer dos obstáculos uma prova de que você deve desistir. Você precisa deixar de dramatizar cada tropeço. Nem tudo que dói é sinal de fracasso. Às vezes é só o preço normal de quem está aprendendo a operar num nível mais alto. A 13ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de viver financeiramente para impressionar pessoas que não constroem nada por você. Isso vale para consumo, aparência, gastos impulsivos, decisões tolas e necessidade constante de parecer melhor do que realmente está. Esse hábito mata o fluxo porque desloca sua energia de construção para exibição. Em vez de fortalecer base, você fortalece personagem. Em vez de usar recursos para expansão consciente, usa para sustentar imagem. E muitas vezes a imagem nem é para inspirar, é para evitar sentir vergonha. Só que riqueza sólida não nasce de vaidade apressada. Ela nasce de estrutura, visão e coerência. Você não precisa provar nada a quem nunca vai pagar suas contas, carregar seus pesos ou participar da colheita que você ainda está tentando semear. Quem vive demais para impressionar perde liberdade de decisão, compra o que não devia, adia o que precisa, acelera o que deveria amadurecer. O dinheiro gosta de dignidade, não de espetáculo.
Pare de viver para manter uma ilusão social e comece a viver para construir um futuro que finalmente te respeite. A 14ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de ignorar a própria intuição quando ela te chama para crescimento. Isso é importante porque nem toda voz interior é medo e nem todo chamado é loucura. Há momentos em que você sente claramente que precisa mudar de postura, lançar algo, estudar algo novo, parar de aceitar certas condições, reorganizar sua rotina, cortar ambientes, elevar seu padrão, comunicar melhor seu valor ou começar a se comportar como alguém que já saiu do lugar antigo. Mas em vez de obedecer a esse impulso de elevação, você racionaliza demais, negocia demais, adia demais. E com isso, vai se afastando da própria rota. Hill falava da inteligência infinita, dessa capacidade de receber direção por inspiração, insight e intuição, quando a mente está organizada em torno de um propósito. Só que essa direção não vem para ser admirada, vem para ser aplicada. Se você quer que o dinheiro entre, precisa deixar de desprezar os sinais internos que apontam para a expansão. Às vezes, a resposta que você pede há meses já veio, mas está exigindo coragem e não mais explicação. A 15ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de falar como alguém sem destino. Preste atenção nas palavras que você usa quando fala da sua vida. Eu estou tentando, estou vendo, quem sabe um dia. Se der certo, vamos ver no que dá. Talvez funcione. Parece bobo, mas linguagem molda postura. Postura molda ação. Ação molda resultado. Isso não significa virar uma caricatura de positividade ou fingir certezas que ainda não possui. Significa parar de usar a própria boca para enfraquecer a direção daquilo que você diz querer construir. Pessoas que prosperam com consistência costumam desenvolver um vocabulário mais claro, mais firme, mais responsável. Elas não falam como quem está à deriva, falam como quem assumiu compromisso com um caminho. Hill insistia no poder da autossugestão porque sabia que o subconsciente responde ao conteúdo dominante da mente, especialmente quando reforçado pela emoção e pela repetição. Então deixe de falar da sua vida como se você fosse um observador passivo. Comece a se expressar como alguém que assumiu autoridade sobre o próprio processo. A 16ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de confundir humildade com invisibilidade. Tem pessoas brilhantes, honestas, talentosas, preparadas, mas que não se permitem aparecer, oferecer, comunicar, vender ou ocupar lugar porque aprenderam que se destacar é quase pecado. E então vivem frustradas porque o dinheiro não entra como poderiam. Ora, como entraria? O mundo não adivinha valor. Valor precisa ser percebido, comunicado e entregue com coragem. Humildade verdadeira não é se esconder. É reconhecer que o dom não foi dado para ser enterrado. Foi dado para servir, resolver e produzir fruto. Quando você se apaga demais em nome de uma falsa modéstia, está na prática impedindo que pessoas encontrem aquilo que poderia ajudá-las através de você. O dinheiro não entra apenas onde há talento. Ele entra onde o talento se torna visível, útil e acessível. Hill defendia a iniciativa pessoal justamente porque esperava do indivíduo um passo consciente em direção ao uso da própria capacidade. Pare de achar que ficar escondido é virtude. Muitas vezes é apenas medo refinado. A 17ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de manter vínculos emocionais com a escassez familiar, como se prosperar fosse uma traição. Esse ponto é profundo demais para ser ignorado. Há pessoas que cresceram vendo luta, aperto, resignação, medo, limitação e frases pesadas sobre dinheiro. E mesmo quando chegam à idade adulta com potencial para avançar, continuam presas a uma lealdade invisível.
Uma parte delas sente que, se prosperarem de verdade, vão se distanciar das referências antigas, parecer ingratas ou romper uma espécie de pacto silencioso com a dor do passado. Então, inconscientemente se seguram. Não vão até o fim. Não se autorizam a crescer com paz. Não sustentam novas faixas de ganho. Talvez essa seja uma das correntes mais fortes e menos faladas. Você precisa entender uma coisa: honrar sua origem não significa repetir suas limitações. Amar sua família não exige carregar o mesmo teto mental para sempre. Prosperar com consciência pode ser uma das formas mais nobres de interromper ciclos. Você não trai ninguém quando cresce com dignidade. Você só prova que a história não precisa terminar no mesmo lugar onde começou. A 18ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de depender de motivação para agir. Essa talvez seja uma das ilusões mais caras da vida moderna. Esperar vontade, clima, inspiração perfeita ou energia ideal para cumprir o que precisa ser feito cria uma existência instável demais para sustentar prosperidade. O dinheiro raramente respeita quem só se move quando está animado. A vida real exige execução mesmo em dias sem brilho, sem aplauso e sem emoção elevada. Hill falava de hábito, repetição e disciplina, porque entendia que a vitória não é construída nos dias em que tudo está favorável, mas nos dias em que você escolhe continuar mesmo sem recompensa imediata. Quem amadurece financeiramente aprende a agir por compromisso, não por humor. Aprende a fazer o necessário mesmo sem sentir aquela chama cinematográfica. Motivação pode ajudar no começo, mas o que muda a realidade é continuidade. Então pare de entregar sua construção à instabilidade emocional do dia. A sua missão merece mais firmeza do que isso. A 19ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de aceitar ambientes que drenam sua força. Existem lugares, rotinas, conversas e presenças que não parecem perigosos à primeira vista, mas aos poucos vão consumindo sua energia mental, sua autoestima, sua visão e sua esperança. E quando a energia vital cai, o dinheiro sente. Porque dinheiro, em nível prático e simbólico, anda com movimento, criatividade, disposição, clareza, coragem relacional e decisão. Se você vive cercado por crítica inútil, negativismo constante, humilhação, bagunça emocional, desrespeito ou ruído demais, sua potência de construção é atingida. Nem sempre é possível sair de tudo de imediato, eu sei. Mas sempre é possível começar a reduzir acessos, fortalecer fronteiras, reorganizar horários, proteger mente, selecionar melhor o que escuta e criar pequenas ilhas de ordem dentro do caos. Hill entendia o valor do ambiente mental porque sabia que pensamento não nasce no vazio. Ele é influenciado pelo que você tolera diariamente. Deixe de normalizar o que enfraquece sua alma. A 20ª coisa que você precisa deixar de fazer é parar de acreditar que sua dor te impede de prosperar. Eu quero falar isso com cuidado e força ao mesmo tempo. Sim, você passou por coisas difíceis. Sim, talvez tenha carregado perdas, humilhações, rejeições, escassez, atrasos, culpas, responsabilidades pesadas, exaustão e frustrações que quase ninguém viu. Mas chega um ponto em que a dor precisa deixar de ser o altar da sua identidade. Porque enquanto você continuar se apresentando internamente como alguém quebrado demais para prosperar, seu sistema inteiro se organiza para confirmar essa narrativa. Só que o mais poderoso é que sua dor também pode ser transformada em autoridade, compaixão, profundidade, sensibilidade, inteligência emocional e força de reconstrução. Você não precisa negar o que viveu. Precisa decidir que isso não será mais usado como justificativa para bloquear a vida nova. Hill ensinava que muitas grandes fortunas nasceram de derrotas temporárias, justamente porque algumas pessoas tiveram coragem de reorganizar significado.
Você não é condenado pelo que te feriu. Você só continua preso se transformar ferida em moradia permanente. Agora, eu quero que você pare por alguns segundos e receba esta frase como se ela tivesse sido escrita especialmente para você. O dinheiro começa a entrar com mais liberdade quando a mente para de empurrá-lo para longe por meio de hábitos, medos, culpas e padrões antigos. Às vezes você não precisa fazer mais. Precisa deixar de fazer o que está bloqueando o fluxo. Precisa parar de concordar com a escassez. Precisa deixar de falar como derrotado. Precisa abandonar a culpa de crescer. Precisa sair da dependência de aprovação. Precisa interromper a procrastinação elegante. Precisa largar a reclamação que virou vício. Precisa escolher foco em vez de distração. Precisa respeitar o processo. Precisa organizar o que já passa pela sua mão. Precisa agir como alguém que está ficando pronto e não como alguém que já decidiu continuar pequeno. Talvez o seu maior desbloqueio não seja uma nova estratégia, mas um encerramento interior. Talvez o céu já esteja pronto para liberar o que você pede, mas primeiro você precisa soltar aquilo que ainda insiste em segurar. E isso não acontece num estalo mágico. Acontece decisão por decisão, palavra por palavra, corte por corte, ajuste por ajuste. É um trabalho sutil, mas extremamente real. Quando você muda seus padrões dominantes, sua postura muda. Quando sua postura muda, sua forma de agir muda. Quando sua forma de agir muda, sua forma de se relacionar com oportunidades muda. E quando isso muda, os resultados começam a responder. Nem sempre no mesmo dia, nem sempre na mesma semana. Mas o fluxo começa a reconhecer em você um novo recipiente. Então, faça um compromisso silencioso consigo mesmo. A partir de hoje, eu não vou apenas pedir dinheiro, eu vou me tornar alguém mais compatível com ele. Eu não vou só querer prosperar, eu vou parar de alimentar tudo aquilo que briga com a prosperidade. Eu não vou mais proteger padrões que me empobrecem. Eu não vou mais chamar de personalidade o que na verdade é sabotagem antiga. Eu não vou mais usar medo como conselheiro principal. Eu não vou mais viver para aparecer. Eu vou construir. Eu vou amadurecer, eu vou me alinhar, eu vou respeitar minha visão, eu vou honrar os recursos que chegarem, eu vou aprender a permanecer firme até que o invisível se torne visível. Se essa mensagem falou diretamente com você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente com conteúdos que reposicionam sua vida por dentro e por fora. E escreve nos comentários esta frase com toda a sua convicção. Eu deixo o velho padrão e recebo a nova prosperidade. Escreva isso como um decreto de transição. Porque às vezes a fase nova começa quando você finalmente decide parar de ser cúmplice daquilo que estava te prendendo. E nunca se esqueça desta verdade. O dinheiro não entra apenas onde há necessidade. Ele entra com mais força onde encontra clareza, coragem, ordem, valor e uma mente que finalmente deixou de sabotar aquilo que diz desejar. É cortar um pacto interno com a limitação. É deixar de ser fiel a uma história que já não combina com sua nova visão. É abandonar o conforto da identidade conhecida para assumir o desconforto sagrado de crescer. Há pessoas que nunca prosperam porque continuam emocionalmente leais ao próprio passado. Elas dizem que querem uma nova vida, mas continuam se definindo pelos fracassos antigos. Dizem que querem abundância, mas ainda se sentem culpadas por querer mais. Dizem que querem reconhecimento, mas continuam se rebaixando para não incomodar ninguém. Dizem que querem paz, mas alimentam ambientes internos de guerra. Dizem que querem expansão, mas seguem se consultando com a própria insegurança antes de tomar qualquer decisão. A barreira invisível se fortalece quando a pessoa começa a negociar demais com aquilo que a enfraquece.
E o problema é que isso acontece de forma sutil. Não aparece como uma voz monstruosa dizendo que você vai fracassar. Muitas vezes aparece como prudência exagerada, como falso realismo, como modéstia distorcida, como medo disfarçado de maturidade, como adiamento travestido de preparação, como desculpas sofisticadas que parecem inteligentes, mas na prática só mantêm a estagnação. Hill estudou homens que chegaram muito longe e notou que eles aprenderam a agir antes que o medo ficasse confortável demais. Eles não esperavam sentir absoluta certeza, eles desenvolviam certeza em movimento. E isso é crucial, porque a barreira invisível se alimenta da espera. Ela quer que você espere mais um pouco, que se prepare mais um pouco, que pense mais um pouco, que revise mais uma vez, que adie até se sentir perfeito. Mas a verdade é que muita gente não precisa de mais informação, precisa de mais decisão, não precisa de mais tempo para entender, precisa de mais coragem para romper, não precisa de mais sinais externos, precisa parar de ignorar o chamado interno que já está acontecendo faz tempo. Talvez a sua próxima fase não esteja bloqueada por falta de oportunidade, mas por excesso de permissão dada à voz que desacredita você. Existe também uma relação direta entre essa barreira invisível e o medo da opinião dos outros. Napoleon Hill identificou o medo da crítica como uma das forças mais destrutivas do progresso humano. Porque quando alguém vive com medo de ser julgado, ridicularizado ou rejeitado, automaticamente começa a se podar. E uma pessoa podada por si mesma nunca consegue manifestar sua força total. Ela reduz sua visão para parecer aceitável, reduz sua ambição para não parecer arrogante, reduz sua presença para não provocar desconforto. Só que toda vez que faz isso, enfraquece sua própria vibração de expansão. O mundo sente quando alguém está tentando existir em versão reduzida. O dinheiro sente, as oportunidades sentem, as conexões sentem, a autoridade sente. Porque prosperidade não combina com pedido de desculpas por existir. Prosperidade exige congruência, exige postura, exige uma decisão silenciosa de parar de pedir autorização para crescer. Talvez uma das maiores prisões invisíveis seja justamente esta: acreditar que para ser aceito você precisa continuar pequeno. Muita gente foi treinada assim. Cresceu ouvindo que dinheiro corrompe, que quem quer muito é ganancioso, que sonhar alto é ilusão, que gente simples não nasceu para grandes conquistas, que segurança é melhor do que expansão, que é perigoso aparecer, que é mais prudente não se destacar demais. Aos poucos, essas ideias vão entrando sem resistência, e quando a pessoa adulta tenta mudar de vida, descobre que não está lidando apenas com metas financeiras. Está lidando com estruturas emocionais profundas. Está lidando com crenças de pertencimento. Está lidando com medos de rejeição. Está lidando com votos inconscientes de invisibilidade. E enquanto isso não for encarado com honestidade, todo avanço será parcial. Napoleon Hill não tratava a mente como algo decorativo. Ele a tratava como centro de comando. O pensamento dominante, repetido com emoção, influencia comportamento, decisão, percepção e ação. Se uma pessoa carrega, ainda que em silêncio, a ideia de que sempre vai dar errado no final, ela verá sinais de derrota onde há processos de construção. Se acredita que não consegue sustentar dinheiro, criará escolhas frágeis quando o dinheiro começar a chegar. Se no fundo sente que não merece uma vida abundante, então sabotará relações, oportunidades e constância para permanecer coerente com a própria autoimagem. Isso é brutal, mas libertador ao mesmo tempo. Porque significa que a barreira não é uma sentença eterna. Ela foi construída, e tudo que foi construído pode ser desfeito, pode ser reprogramado, pode ser substituído por um novo padrão.
A pergunta é: você está disposto a deixar morrer a versão sua que se habituou a viver do lado errado dessa barreira? Muitas pessoas querem o resultado da mudança, mas não querem enfrentar a morte simbólica do padrão antigo. Querem a prosperidade sem abrir mão da mentalidade que as manteve na escassez. Querem uma nova realidade, mantendo as mesmas conversas, os mesmos medos, os mesmos hábitos emocionais, as mesmas justificativas. Só que toda transformação real cobra esse preço. Alguma identidade precisa ficar para trás, alguma narrativa precisa perder força, algum apego precisa ser rompido, alguma voz interna precisa ser desautorizada. Algum padrão familiar precisa deixar de ser obedecido. E isso causa dor, porque o velho, mesmo sendo limitante, é conhecido. O novo, mesmo sendo promissor, ainda não foi provado. Então o ser humano hesita. E nessa hesitação, a barreira invisível ganha terreno. Mas Napoleon Hill descobriu algo poderoso. Ele percebeu que quando um homem define com clareza quem quer se tornar e alimenta essa visão com repetição, emoção, ação e fé, começa a alterar a própria frequência mental. E ao fazer isso, muda também suas decisões, seu foco, sua percepção de oportunidade e sua tolerância ao pequeno. Aos poucos, aquilo que antes parecia impossível passa a parecer inevitável. Não porque a vida ficou fácil, mas porque a identidade ficou mais forte. A barreira invisível começa a rachar quando a visão futura passa a ter mais autoridade do que a memória passada. Guarde isso. A sua vida começa a mudar de verdade quando a visão daquilo que você pode se tornar passa a comandar você mais do que as lembranças daquilo que você sofreu. Enquanto o passado falar mais alto, ele continuará moldando suas reações. Quando a visão falar mais alto, o futuro começará a reorganizar o presente. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Talvez esteja sentindo um incômodo que ainda não conseguiu explicar. Um desconforto estranho, como se sua alma não aceitasse mais certos limites. Como se uma parte sua estivesse cansada de viver abaixo do próprio potencial. Como se existisse algo chamando você para um nível maior. Mas junto com esse chamado viesse também medo, resistência e confusão. Isso não significa que você está perdido. Pode significar que você está se aproximando da barreira. E mais, pode significar que chegou o momento de atravessá-la. Nem todo desconforto é destruição. Às vezes, é o sinal de que a velha estrutura está apertada demais para a nova consciência que quer nascer. Às vezes, a ansiedade não vem porque deu tudo errado. Vem porque algo em você percebeu que não dá mais para continuar igual. Se essa mensagem está falando com você, escreva mentalmente, ou até nos comentários se estiver ouvindo isso em formato de vídeo. Eu não vou mais obedecer aos limites que me ensinaram, porque esse pode ser o início de uma nova aliança interna, a aliança com sua expansão, a aliança com sua nova identidade, a aliança com uma visão mais elevada do que você merece viver. E essa decisão importa, porque ninguém rompe a barreira invisível por acidente. Ela é rompida por consciência, por repetição e por coragem sustentada. Não em um único momento dramático, mas em dezenas de pequenas escolhas onde você deixa de agir como a versão antiga e começa a se posicionar como a versão que está emergindo. Napoleon Hill viu homens transformarem destinos inteiros quando deixaram de se consultar com o medo para começar a se consultar com o propósito. E talvez essa seja a virada que faltava. Em vez de perguntar todos os dias se vai dar certo, comece a perguntar quem você precisa se tornar para sustentar aquilo que deseja. Em vez de focar apenas no obstáculo externo, investigue a estrutura interna que continua autorizando o velho resultado. Em vez de culpar a demora, observe a resistência. Em vez de se chamar de azarado,
Observe quais crenças ainda governam suas expectativas. Porque a maior prisão não é aquela que prende o corpo, é aquela que limita a imaginação, diminui a coragem e convence a pessoa de que seu lugar é menor do que realmente é. E quando essa prisão cai, a vida começa a responder de outro jeito. A barreira invisível que Napoleon Hill descobriu não era má sorte, nem destino cruel, nem privilégio alheio. Era o conjunto silencioso de crenças, medos, lealdades inconscientes e limites aceitos que impedem a passagem para um novo nível de vida. Ela continua existindo em muita gente até hoje. Mas agora que você consegue enxergá-la, já não está tão preso quanto antes, porque aquilo que é nomeado pode ser enfrentado. Aquilo que é visto pode ser quebrado, e aquilo que é entendido deixa de controlar você no escuro. O próximo passo não é só desejar mais, é se tornar alguém que não aceita mais viver atrás dessa barreira, e isso muda tudo. A barreira invisível que Napoleon Hill descobriu. Quando Napoleon Hill falava sobre riqueza, ele não estava falando apenas de dinheiro acumulado, propriedades ou posição social. Ele estava falando de um estado interno de comando, de uma condição mental que antecede qualquer evidência física. Esse é um ponto que muitas pessoas ainda não entenderam. Elas olham para a prosperidade apenas pelo lado material e, por isso, acreditam que o problema está sempre do lado de fora. Falta dinheiro, falta apoio, falta oportunidade, falta sorte, falta indicação, falta contato, falta tempo, falta estrutura. Mas Hill percebeu que, embora fatores externos existam, o maior ponto de ruptura quase sempre acontece dentro. Existe uma barreira emocional e mental entre a pessoa que sonha com uma nova realidade e a pessoa que realmente consegue habitá-la. E essa barreira não some sozinha. Ela não desaparece porque o calendário mudou. Não desaparece porque você assistiu a um vídeo inspirador. Não desaparece porque você fez um plano bonito no papel. Ela só começa a ceder quando sua identidade antiga perde força diante da decisão consciente de viver de outro modo. Um dos maiores erros é imaginar que o bloqueio interno sempre se apresenta como medo explícito. Nem sempre. Muitas vezes ele aparece como cansaço repentino quando você vai começar algo importante. Como distração justamente nos dias em que mais precisava focar. Como desânimo quando tudo parece estar prestes a avançar. Como vontade de largar quando faltava pouco para consolidar um novo padrão. Como apego a pessoas, ambientes e hábitos que claramente já não combinam com sua próxima fase. O sabotador não entra sempre gritando. Às vezes ele entra com voz calma, lógica e aparentemente sensata. Diz que talvez seja melhor esperar, que talvez não seja a hora, que talvez você esteja exagerando, que talvez esteja querendo demais, que talvez seja mais seguro continuar pequeno por mais um tempo. Só que esse mais um tempo vira um estilo de vida. E anos depois, a pessoa percebe que foi mantida na mesma faixa de existência por pensamentos que pareciam prudentes, mas eram limitantes. Hill observou que os homens bem-sucedidos desenvolviam uma relação diferente com a própria mente. Eles não acreditavam em tudo o que sentiam no momento. Eles não se ajoelhavam diante de toda a emoção passageira. Eles aprendiam a comandar o pensamento em vez de ser comandados por ele. Isso é muito profundo, porque uma pessoa comum sente medo e imediatamente interpreta isso como ordem para parar. Sente insegurança e entende isso como prova de incapacidade. Sente desconforto e chama isso de erro. Já alguém que desenvolve domínio mental começa a interpretar de outra forma. Entende que medo pode ser apenas atrito da expansão, que insegurança pode ser resíduo do velho padrão, que desconforto pode ser o preço inevitável de uma identidade nova tentando nascer.
Essa mudança de leitura muda tudo, porque a vida de muita gente não está travada por falta de potencial, mas pela interpretação errada que faz das próprias sensações internas. Você não precisa se sentir pronto para estar pronto. Essa é uma lição que quase ninguém ensina, mas que Hill deixou implícita em toda a sua filosofia. O ser humano tende a achar que primeiro virá a confiança total, depois a ação. Primeiro virá a clareza absoluta, depois a decisão. Primeiro virá a garantia, depois o movimento. Mas na prática, quase nunca funciona assim. A confiança costuma nascer em movimento. A clareza aumenta durante a caminhada. A força se revela no uso. A fé se consolida quando você continua mesmo sem aplausos imediatos. Quem fica esperando o estado emocional ideal para agir, normalmente envelhece no campo da intenção. Quem decide agir com propósito, mesmo ainda tremendo por dentro, começa a construir a musculatura que faltava. A barreira invisível perde força toda vez que você age como alguém maior do que o medo que está sentindo. Napoleon Hill também entendeu que a imaginação não era um luxo mental, mas uma ferramenta de criação concreta. O homem que consegue sustentar mentalmente uma imagem elevada do próprio destino, com emoção, repetição e convicção, começa a moldar o comportamento em torno dessa visão. Isso muda sua postura diante do mundo. O problema é que muita gente usa a imaginação contra si mesma. Imagina perdas, fracassos, rejeições, humilhações, escassez, atrasos, vergonha. Alimenta cenários de limitação com uma constância impressionante e depois se pergunta por que vive sempre no mesmo padrão de tensão. A mente não para de criar. A questão é, ela está criando de forma consciente ou automática? Se você não assumir o governo da própria visão interna, o passado assumirá esse governo por você. E um passado não curado sempre tentará fabricar um futuro parecido com ele. A barreira invisível se fortalece também por meio das associações emocionais erradas que muitos carregam sobre o dinheiro, a influência e a grandeza. Algumas pessoas dizem querer prosperidade, mas no fundo associam riqueza à culpa, arrogância, traição, exploração ou perda de espiritualidade. Outras dizem querer crescer, mas associam destaque à perseguição, inveja e solidão. Outras dizem querer ser referência, mas associam autoridade a peso, cobrança e risco de fracassar em público. Ora, se no inconsciente essas associações continuam vivas, a mente vai proteger a pessoa daquilo que ela própria pediu. Parece contraditório, mas faz sentido. A mente tenta manter coerência emocional. Se riqueza significa perigo, ela evita riqueza. Se visibilidade significa dor, ela evita visibilidade. Se expansão significa abandono, ela evita expansão. É por isso que não basta repetir "eu quero". É necessário purificar o significado interno das coisas que você quer viver. Hill viu de perto que homens prósperos cultivavam não apenas ambição, mas familiaridade mental com a abundância. Eles aprendiam a se enxergar como participantes naturais de um nível mais alto de vida. E esse detalhe faz diferença, porque uma coisa é admirar a prosperidade como quem olha de fora. Outra coisa é começar a se perceber como alguém apto a sustentá-la. Muita gente admira o topo, mas emocionalmente continua se vendo como visitante, não como pertencente. E quem se sente visitante sempre age com hesitação, fala com hesitação, cobra com hesitação, decide com hesitação, recebe com hesitação, permanece com hesitação. A vida percebe essa hesitação e devolve instabilidade. Por isso, o verdadeiro trabalho não é só perseguir oportunidades, é construir pertencimento interno àquilo que você diz desejar. Talvez você tenha sido ensinado, direta ou indiretamente, a acreditar que desejar muito é errado. Talvez tenha aprendido a se contentar com migalhas para ser visto como humilde.
Talvez tenha ouvido que gente da sua realidade não chega tão longe. Talvez tenha presenciado tanta luta que começou a associar sofrimento à identidade. Talvez tenha crescido vendo pessoas talentosas desistirem e pessoas feridas se acomodarem. Tudo isso vai formando um campo mental poderoso. O problema não é ter vivido isso. O problema é continuar usando isso como manual de futuro. Hill entendeu que um homem pode vir de qualquer origem, desde que se recuse a transformar a origem em limite permanente. O passado explica, mas não pode governar. A história influencia, mas não precisa decretar. A experiência marca, mas não tem o direito de definir seu teto para sempre. E há um momento delicado na jornada de todo o crescimento. O ponto em que você já não cabe mais no padrão antigo, mas ainda não consolidou o novo. Esse intervalo pode ser desconfortável. Você não se reconhece totalmente na vida de antes, mas ainda não vê a forma final da vida que está surgindo. Nesse espaço, muita gente entra em confusão. Pensa que está falhando, pensa que está perdido, pensa que a vida saiu do eixo, mas muitas vezes esse é exatamente o corredor de transição. A velha identidade está cedendo e a nova ainda está ganhando consistência. Hill provavelmente diria que é aí que a fé se prova. Não a fé ingênua, passiva e decorativa, mas a fé operante, aquela que continua alimentando a visão mesmo quando a paisagem externa ainda não confirmou nada. Essa fé não é negação da realidade, é lealdade àquilo que você decidiu construir. Você já percebeu como algumas pessoas parecem recuar sempre que a vida começa a exigir mais delas? Não porque não tenham capacidade, mas porque ainda se acostumaram com o pequeno. O pequeno é conhecido. O pequeno não exige reorganização profunda. O pequeno não provoca tanta exposição. O pequeno permite desculpas. O pequeno preserva antigas alianças emocionais. Só que o pequeno também custa caro. Custa anos, custa potência, custa honra pessoal, custa paz interna. Custa a dor silenciosa de saber que você poderia ter ido além, e isso pesa. Pesa porque a alma percebe quando está vivendo abaixo do que foi chamada para viver. Pesa porque o coração sente quando se repete um padrão por medo, não por convicção. Pesa porque a mente começa a adoecer quando insiste demais numa versão insuficiente de si mesma. Napoleon Hill descobriu que a decisão é um dos instrumentos mais subestimados da transformação. A maioria das pessoas pensa demais e decide pouco. Analisa demais e assume de menos. Debate demais e move de menos. Enquanto isso, os anos passam e a barreira invisível continua intacta. Decidir não é apenas escolher algo externamente. É estabelecer uma ruptura interna. É dizer, eu não vou mais negociar com a versão que me sabota. Eu não vou mais tratar medo como profecia. Eu não vou mais me definir pelos atrasos que vivi. Eu não vou mais baixar minha visão para caber em ambientes que se alimentam da mediocridade. Eu não vou mais chamar de prudência aquilo que é paralisia. Essa decisão precisa ser repetida, fortalecida e protegida. Porque todo novo padrão no início é frágil. Todo novo comportamento exige vigilância. Toda nova identidade pede constância até se tornar natural. Existe ainda um aspecto espiritual nessa barreira. E aqui não estou falando de religião no sentido limitado, mas da dimensão mais profunda do ser. Muitas pessoas se afastam da própria expansão, porque no fundo perderam conexão com a ideia de propósito. Trabalham, lutam, correm, sobrevivem, mas não sentem mais nobreza no que constroem. E quando a visão perde nobreza, a energia cai. Hill entendia que desejo poderoso não é capricho vazio. Ele nasce quando há significado, quando há direção, quando a pessoa sente que sua vida pode ser canal de algo maior. A barreira invisível enfraquece quando você deixa de perseguir apenas dinheiro e passa a construir valor.
utilidade, legado, influência positiva, liberdade com responsabilidade. O dinheiro, então, deixa de parecer um objeto estranho e passa a ser consequência coerente de uma mente alinhada com contribuição e expansão. É por isso que algumas pessoas só começam realmente a crescer quando param de perguntar como ganhar mais e começam a perguntar: quem preciso me tornar para servir melhor, liderar melhor, decidir melhor e sustentar melhor o que desejo? Essa pergunta desloca o eixo, tira a atenção da carência imediata e coloca no desenvolvimento da estrutura interna. A abundância, nesse sentido, não é apenas recompensa, é reflexo. Reflexo de uma mente menos fragmentada. Reflexo de uma identidade menos medrosa. Reflexo de uma fé mais madura. Reflexo de alguém que começou a parar de fugir de si mesmo. Porque, no fundo, é isso que muita gente faz. Foge do próprio chamado, foge da própria grandeza possível, foge da responsabilidade de viver num nível mais alto e depois chama isso de azar ou de vida difícil. Talvez a sua barreira invisível não seja preguiça. Talvez seja medo de decepcionar pessoas ao seu redor quando começar a mudar. Talvez seja medo de ganhar mais e ter que sustentar uma nova postura. Talvez seja medo de perder vínculos antigos se tornar alguém diferente. Talvez seja medo de ser visto. Talvez seja medo de falhar em público. Talvez seja medo de dar certo e nunca mais poder fingir que não consegue. Sim, isso existe. Há quem tenha mais medo do sucesso do que do fracasso, porque o sucesso exige presença, maturidade, coerência e responsabilidade. O fracasso, por mais doloroso que seja, às vezes já está integrado à identidade e, portanto, parece familiar. Por isso, romper a barreira invisível exige coragem para lidar não apenas com perdas, mas também com o peso da própria expansão. Se você quer quebrar essa barreira, precisa começar observando os pensamentos que sempre aparecem quando você tenta crescer. Quais frases surgem? Quais medos despertam? Que tipo de argumento tenta enfraquecer sua visão? O que em você ainda se sente indigno, despreparado ou inadequado? Onde você ainda está emocionalmente preso ao padrão antigo? Que situações fazem você diminuir sua energia, sua voz, sua ambição? Que pessoas reforçam em você a versão mais limitada? Quais hábitos mantêm sua mente no campo da escassez? Observe sem drama, mas com honestidade, porque consciência precede libertação. Aquilo que você enxerga com clareza já começa a perder poder. O problema é viver pilotado por estruturas que você nunca examinou, e depois da observação vem a substituição. Hill falava da importância da repetição mental, da autossugestão, da imagem clara do objetivo, do ambiente mental favorável. Em termos simples, isso significa alimentar de forma intencional a identidade que você quer fortalecer. Significa repetir ideias que edificam. Significa se cercar de referências que ampliam. Significa falar consigo mesmo de forma coerente com a vida que deseja manifestar. Significa parar de usar a própria boca para amaldiçoar o próprio futuro. Significa criar disciplina emocional, porque não adianta ter metas elevadas e uma rotina de pensamentos miseráveis. Não adianta querer expansão e conversar internamente como alguém derrotado. Não adianta pedir mudança enquanto reforça o velho padrão todos os dias com palavras, imagens e interpretações de fracasso. Talvez hoje seja o dia de fazer uma escolha simples, mas profunda. A escolha de não se curvar mais automaticamente aos pensamentos que mantiveram você pequeno. A escolha de desconfiar da voz que sempre manda recuar. A escolha de tratar sua visão com mais respeito do que trata seus medos. A escolha de sustentar um novo padrão interno até que ele comece a se tornar mais natural do que o antigo.
Isso não acontece em uma noite, mas também não precisa demorar uma eternidade. Muda quando você muda a autoridade dentro de si. Muda quando o propósito começa a falar mais alto do que a insegurança. Muda quando a visão se torna mais familiar do que a memória da limitação. Napoleon Hill descobriu que a maior barreira não era a pobreza em si, mas o sistema invisível de crenças que faz uma pessoa continuar servindo à pobreza, mesmo quando deseja liberdade. E a boa notícia é que esse sistema pode ser interrompido, pode ser substituído, pode ser vencido. Toda vez que você recusa um pensamento limitante e reafirma sua nova direção, uma rachadura aparece nessa muralha. Toda vez que você age com coragem, apesar do desconforto, essa muralha enfraquece. Toda vez que você se posiciona como alguém que não nasceu para rastejar emocionalmente diante da vida, essa muralha perde território. E chega uma hora em que aquilo que parecia uma barreira intransponível revela sua verdadeira natureza. Nunca foi destino, sempre foi condicionamento. Então guarde isso com força. Você não nasceu para viver do lado de fora da sua própria abundância. Não nasceu para servir eternamente a crenças que diminuem sua força. Não nasceu para chamar de prudência o que é medo, nem de humildade o que é autoapagamento. Existe uma versão sua tentando emergir, uma versão mais firme, mais lúcida, mais alinhada, mais corajosa, mais preparada para sustentar riqueza, paz, direção e influência. A barreira invisível só permanece invencível enquanto continua sem nome, mas agora você já consegue vê-la, e uma vez vista, ela pode ser enfrentada. Uma vez enfrentada, pode ser atravessada. Uma vez atravessada, sua vida nunca mais volta a ser governada pelo mesmo limite. É aí que a verdadeira virada começa. Não quando o dinheiro aparece primeiro, mas quando a mente finalmente para de expulsar a vida que a alma já está pronta para receber. Se esse roteiro tocar você profundamente, curta, compartilhe e se inscreva, porque aqui a gente não alimenta distração, a gente fortalece transformação. E se você sente que está exatamente nesse ponto de ruptura, comenta uma frase de poder. Eu estou rompendo minha barreira invisível. Isso firma sua decisão. Isso fortalece sua nova identidade. E lembra você de que a mudança começa dentro, mas não termina aí. Ela se torna visível, ela se torna concreta, ela se torna inevitável para quem para de recuar diante da própria expansão.